Olá, meus amores, boa tarde. Aqui é Proneide do terceiro ano e a nossa aula hoje vai ser no módulo 3, o volume 3, e na parte de geografia, onde eu vou explicar um conteúdo para vocês. O nosso conteúdo é a natureza e o ser humano transformam as paisagens. No módulo de vocês, Geografia, no módulo 3, página 2, página 3, está explicando para vocês. O ser humano, ele transforma as paisagens. Ao passar do tempo, as coisas e as pessoas mudam. Com as paisagens não é diferente. Elas também estão em constante mudança. O ser humano transforma as paisagens de acordo com as suas necessidades. Temos aí uma imagem com algumas paisagens naturais, uma cachoeira, um rio, floresta, são paisagens naturais. Não foram ainda modificadas pelo homem. Se ele precisa de um lugar para morar, esse homem, esse ser humano vai transformar aquela paisagem. Vai destruir uma mata. Se é um rio, ele vai criar uma ponte. Se ele precisa de moradias, ele vai construir casas. Se ele precisa de alimento, ele vai transformar essa paisagem natural em uma paisagem humanizada, modificada, para plantar alimentos para o seu consumo. Então, o homem ele está sempre modificando. Olha aí, ó. Nessa imagem aqui, nós estamos vendo que nessa mata aí foi construído o quê? Uma ponte para facilitar. Aqui nós temos essa paisagem, se eu não me engano, é o Rio de Janeiro, que é uma paisagem natural, essa parte aí de água, montanhas, e ao lado fica a cidade que foi, construída pelo homem e ela foi modificada. Então, o ser humano está sempre modificando. E a própria natureza, ela passa por suas transformações. Nós estamos vendo aí, ó, um ambiente natural, o cerrado. Nós estamos vendo uma cidade modificada, aí está dizendo que é Brasília, né? Uma cidade construída, modificada. Nós temos aí uma paisagem natural e temos uma modificada. Essa cerca que foi construída aí modificou a paisagem, né? Aí temos outros exemplos de paisagens naturais, né? Temos aí montanhas, cataratas, cachoeiras, rios, florestas. Então são exemplos de paisagem natural. Por que natural? Porque foi Deus que criou. E o homem ainda não entrou com a sua ação, não modificou. Aí nós temos aí, ó, a paisagem do Rio de Janeiro, que a primeira é uma paisagem natural. A do Rio de Janeiro, ao construir o Cristo Redentor, aquela parte ali, como é uma cidade turística, ele criou o Cristo Redentor ali, construiu, então ela foi modificada. Nós estamos vendo aí nessas imagens exemplos de paisagem que foi modificada pela própria natureza, né? A ação do vento, do ar, da água, né? Por exemplo, naqueles lugares que é litoral, que tem dunas, o vai e vem das marés, o vento forte, tudo isso vai modificando a paisagem. Isso aí é uma ação natural. O que é paisagem? As paisagens são o complexo de estruturas naturais e sociais de uma dada região. Nela estão inseridos um certo local onde ocorre uma interatividade. Esta pode ser entre os elementos que estão na natureza, assim como entre as pessoas e esses elementos. Podemos também definir as paisagens como
o que se percebe através dos nossos sentidos, o que podemos ouvir, ver, cheirar, tocar na natureza, seja ela natural ou modificada pelo homem. Paisagem natural e modificada, nós temos aí algumas naturais e outras modificadas. Essa de baixo mesmo aqui é uma modificada, né, onde construiu essa pista, que a de baixo são as duas modificadas, de cima são natural. Nós temos aí exemplos de paisagens que foi modificada pela própria natureza, né? Eu gostaria de falar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que os vulcões também podem ser agente de transformação de paisagem? Algumas ilhas no Havaí e no Japão surgiram ao longo do tempo com derramamento vulcânicos. Outra paisagem aí, parecendo alguns animais, isso aí foi uma ação da própria natureza. Aqui, ó, outras paisagens que foi modificada pela ação da natureza, né? O vento, a chuva, né? Os terremotos, os maremotos, vai transformando, modificando as paisagens. Essa aí, muito linda, modificada pela própria natureza. Aí nós temos a imagem, né, da cidade de São Paulo, a Praça da Sé, em épocas diferentes. Essas imagens preto e branco tá mostrando como era antes. Já essa imagem colorida, eu já fui em São Paulo e eu fui perto dessa igreja aí, lá na Praça da Sé, bem lá no centro de São Paulo, muito bonita, né? Uma igreja católica muito bonita. E a cidade antes e depois, né, passou por modificações. Como eu falei para vocês, que os vulcões também podem ser agente de transformação de paisagens. Algumas ilhas no Havaí, no Japão, surgiram ao longo do tempo com derramamentos vulcânicos, porque os vulcões eles entram em erupção e aí aquela lava vai descendo e vai modificando a paisagem. Existe, segundo algumas classificações, 4 principais tipos de ilha: as vulcânicas, as continentais, né, que os continentes vão mudando, as fluviais, quando fala fluvial está referente à água, e as lacustres, aquelas que vão criando lacunas nas rochas, na natureza, né? Entende-se por ilha qualquer porção de terra imersa, cercada de água por todos os lados. Ilha é uma porção de terra, como vocês estão vendo aí, esse pedaço de terra aí cercada de água por todos os lados. Então, como aí é uma ilha vulcânica, foi formada a partir da erupção, né, desse vulcão. Outra ilha aí formada, né, vulcânica, outra ilha que foi formada pela erupção do vulcão. Formação das ilhas vulcânicas no Havaí. Os vulcões são a prova viva de que a Terra está em constante processo de formação. Os processos geológicos que originam os vulcões e as rochas vulcânicas são conhecidas como vulcanismo, constituído por um conjunto de ilhas que são produto de atividades vulcânicas. O Havaí localiza-se em uma das áreas de maior vulcanismo no mundo. Então, aí já é no Havaí. Aí, outra ilha. Um vulcão aí entrando em erupção. O Havaí é um arquipélago composto de 132 ilhas, todas formadas por vulcões. Então, isso é uma curiosidade que eu trouxe para vocês, que os vulcões também provocam. Então, vocês vão abrir o módulo de vocês, o módulo 3, na parte de geografia, página 2, 3. Vocês vão fazer a leitura e vocês vão responder a página 4, 5 e 6. Qualquer coisa, a Proneide está aqui e para tirar as dúvidas de vocês. Beijos.